Sabe, toda grande tecnologia tem uma história, né? Mas poucas são tão dramáticas, tão cheias de reviravoltas quanto a da inteligência artificial. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma ideia que tinha a promessa de recriar a mente humana. Uma ideia que quase foi pro lixo por causa de um problema ridiculamente simples e que, décadas depois, voltou com tudo para mudar o nosso mundo. Essa história de como nós ensinamos as máquinas a aprender de verdade. A pergunta que não saía da cabeça dos primeiros pioneiros da IA era basicamente essa: como que a gente consegue replicar a ferramenta de aprendizado mais poderosa que existe, o nosso cérebro? Sabe, em vez de ficar lá programando um monte de regras complexas, a ideia deles foi outra. E se a gente conseguisse construir uma máquina que aprendesse do mesmo jeito que nós, criando conexões? Foi essa pergunta que deu origem a uma ideia fundamental. E essa ideia ganhou um nome: conexionismo. Para entender, pensem numa colônia de formigas. Nenhuma formiga, sozinha, sabe o plano todo. Cada uma segue umas regrinhas bem simples. Mas juntas, elas constroem coisas incríveis. Resolvem problemas complexos. A teoria era exatamente essa, que a inteligência podia surgir assim. Não de um programa genial, mas da interação de muitas pecinhas simples, todas conectadas. E essa inspiração que veio da biologia foi traduzida para uma matemática super elegante. Um neurônio artificial é, no fundo, uma versão bem simplificada do biológico. Ele recebe várias entradas, que são números como se fossem sinais. Cada entrada dessas tem um peso, que é tipo um botão de volume, sabe? Ele diz se aquela entrada é mais ou menos importante. O neurônio soma tudo isso e, se o total passar de um certo nível, ele dispara um sinal de saída. É uma baita abstração da biologia para a matemática. A primeira faísca mesmo veio lá em 1943. Dois caras, Warren McCulloch e Walter Pitts, criaram o primeiro modelo matemático de um neurônio. Era basicamente um interruptor. Se os sinais que entravam somados passassem de um certo limite, ele ligava. Se não, ficava desligado. Parece simples, né? Mas foi revolucionário! Isso provou que a computação inspirada no cérebro era, pelo menos em teoria, possível. Só que o modelo parado não aprende nada. A pecinha que faltava veio de Donald Hebb, em 1949. A teoria dele, que muita gente resume como neurônios que disparam juntos se conectam, foi a grande sacada. No nosso modelo matemático, isso quer dizer o seguinte: se dois neurônios são ativados ao mesmo tempo, o peso, a força da conexão entre eles aumenta. E essa é a base do aprendizado. As conexões vão mudando com a experiência. Ok, com essa base toda, o pessoal estava super otimista. A promessa parecia gigante. Mas, como toda boa história, tinha um problema chegando. Um problema bem simples, na verdade, que estava prestes a botar tudo a perder. Vamos ver agora essa fase de ascensão e a queda que veio logo depois. Com a teoria toda montada, a empolgação era enorme. E aí, em 1958, Frank Rosenblatt transformou essa teoria em realidade com o Perceptron. Não era mais só um conceito no papel, não. Era uma máquina de verdade, que podia literalmente aprender com os próprios erros, ajustando seus pesos para reconhecer padrões. A mídia na época ficou maluca. A promessa de uma mente artificial parecia estar muito, muito perto. O jeito que o Perceptron funcionava era de uma simplicidade genial. Ele recebia os dados, cada um com seu peso, sua importância. Aí ele somava tudo e, se o total passasse de um certo limite, ele dizia sim. Mas o truque de verdade era o aprendizado. Se ele desse a resposta errada, ele automaticamente ajustava os pesos. Aumentava a importância de algumas entradas, diminuía a de outras, tudo para acertar da próxima vez. Era um aprendizado de tentativa e erro puro. E aí, o campo inteiro bateu de frente com um muro. Um muro que parecia bobo. O problema do XOR, ou exclusivo. A lógica é simples. A resposta é verdadeiro se uma, e apenas uma, das entradas for verdadeiro. E, para surpresa de todo mundo, o Perceptron, aquela máquina super promissora, simplesmente não conseguia aprender essa regra básica. Foi um fracasso, assim, chocante. Mas por que ele falhou? Bom, a matemática do Perceptron só permitia que ele fizesse uma coisa: traçar uma linha reta para separar os dados. Pense em separar maçãs de laranjas numa mesa usando uma régua. Se for possível fazer isso com um único corte reto, o Perceptron resolve. Só que o problema XOR, visualmente, é como ter duas maçãs e duas laranjas em cantos opostos. Não dá para separar com um único corte reto. Impossível. E essa limitação foi a sua ruína. O impacto desse fracasso foi catastrófico. Alguns críticos bem importantes publicaram um livro provando matematicamente os limites do Perceptron e a confiança no tal do conexionismo simplesmente evaporou.
O dinheiro para a pesquisa sumiu, os projetos pararam, e a ideia de construir cérebros artificiais foi jogada para a ficção científica. O primeiro inverno da IA tinha chegado, e a ideia das redes neurais ficou congelada por quase 20 anos. Mas a história não acaba aqui. A ideia era boa demais para simplesmente morrer. E a solução para o problema que causou todo esse inverno veio de uma mudança na arquitetura. Vamos ver agora como as redes neurais voltaram do frio. A solução, quando apareceu, foi ao mesmo tempo simples e genial. A pergunta foi: e se, em vez de tomar uma única decisão, a rede tomasse uma série de decisões mais simples, uma depois da outra? Ao adicionar camadas ocultas entre a entrada e a saída, a rede podia aprender coisas intermediárias. A primeira camada podia aprender a ver linhas, a segunda a combinar linhas para formar objetos, e assim por diante. Esse novo modelo, o Perceptron de múltiplas camadas, ou MLP, foi o que quebrou o gelo. Mas só empilhar camadas não era o bastante. Tinha um ingrediente secreto aí, a não linearidade. Pensa comigo, se cada neurônio só sabe desenhar uma linha reta, empilhar um monte deles só vai criar uma linha reta maior. Mas ao adicionar uma pequena curvinha matemática em cada neurônio das camadas ocultas, a rede ganhou um superpoder. Ela agora podia combinar essas linhas retas para formar fronteiras de decisão super complexas, flexíveis. De repente o problema do XOR, esse virou fichinha. A nova arquitetura era poderosa, mas como treinar esse monstro? Se a rede errasse, como saber qual dos milhares de pesos ajustar? A solução foi um algoritmo brilhante chamado backpropagation, ou retropropagação. Ele calcula o erro lá no final, na saída, e depois vem voltando, camada por camada, descobrindo quanto cada neurônio contribuiu para aquele erro. É tipo um gerente de projeto distribuindo a culpa e dizendo para cada peso exatamente o quanto ele precisa mudar para melhorar. Foi um manual de instruções que tornou as redes profundas algo treinável. Então, lá pelo começo dos anos 80, a teoria finalmente estava completa. A gente já tinha redes com camadas e um jeito de treinar elas. Mas ainda tinha um problema. Era um processo incrivelmente lento. Treinar uma rede num computador daquela época podia levar semanas, até meses. A grande ideia precisava de um motor à altura. E esse motor estava vindo de um lugar bem inesperado, o mundo dos videogames. A chave para entender essa revolução do hardware é a diferença entre CPU e GPU. Uma CPU, que é o cérebro tradicional de um computador, é como um chefe gourmet, super habilidoso, mas que só faz um prato complexo de cada vez. Já uma GPU, que foi feita para desenhar gráficos, é como uma cozinha de fast food com centenas de cozinheiros, cada um fazendo uma tarefa simples, tipo fritar batata ao mesmo tempo. E o que acontece é que treinar uma rede neural se parece muito mais com fritar milhões de batatas do que com fazer um prato gourmet. A GPU era a ferramenta perfeita para isso. E o crescimento desse poder de processamento em paralelo foi exponencial. Em 2012, uma GPU de ponta, tipo a NVIDIA Kepler, já tinha mais de 1.500 desses cozinheiros trabalhando ao mesmo tempo. Isso já mudou o jogo completamente. Avançando um pouquinho no tempo, a arquitetura Ampere já pulou para quase 7.000 núcleos. Um treinamento que antes demorava semanas, agora podia ser feito em dias. E em 2022, a arquitetura Hopper passou dos 16.000 núcleos. É um aumento de mais de 10 vezes em uma década. Foi esse poder de computação massivo e paralelo que finalmente soltou a fera, permitindo que a gente construísse e treinasse as redes neurais gigantescas que hoje são a base da IA moderna. E foi assim que, com a teoria certa e o hardware certo, a tempestade perfeita se formou. Vamos agora conectar todos esses pontos para entender como essa jornada histórica nos trouxe até a revolução de IA que estamos vivendo hoje em dia. Então, a receita da revolução foi essa aqui. Começou com uma bela inspiração, o cérebro. Quase morreu por causa de uma limitação fundamental. Foi ressuscitada por uma arquitetura mais profunda e um algoritmo de treino esperto. E finalmente recebeu um turbo com um hardware massivamente paralelo e foi alimentada pelo último ingrediente, a quantidade absurda de dados que a gente tem na era da internet. E o resultado final disso tudo? Praticamente toda a IA moderna que usamos hoje, do reconhecimento de voz no celular, passando pelos carros autônomos até os modelos de linguagem superpoderosos, tem suas raízes nessa jornada. Cada uma dessas tecnologias é descendente direta daquela ideia que lutou muito para sobreviver ao seu próprio inverno. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A história das redes neurais é um lembrete de que uma ideia brilhante pode estar décadas à frente da tecnologia que é necessária para fazer ela acontecer. O que nos faz pensar que outras ideias revolucionárias podem estar passando pelo seu próprio inverno agora mesmo, só esperando pelo hardware certo ou pela sacada certa para mudar o mundo mais uma vez.